Milionário fica surpreso ao ver menina virgem defender seu futuro após advogado o deixar. A sala de reuniões no topo do arranha-céu mais imponente de São Paulo estava congelada. Era um cenário de poder, vidros que captavam o céu cinzento da cidade, a mesa de mogno reluzente, cadeiras de couro caríssimo. Mas nada daquilo soava seguro naquele dia. O milionário, dono de um império que dominava o mercado, estava branco, olhos arregalados. Seu coração parecia pular pela garganta. Tudo porque ele acabara de ouvir o mais inesperado. Sua assistente, Ana, uma garota de 18 anos, parecia pronta para lutar por ele, mesmo quando o advogado que deveria protegê-lo o abandonou no pior momento possível. Ana nunca tinha sido uma figura no centro das atenções. Sempre discreta, ela carregava um olhar que mesclava inocência e uma esperança quase palpável, como se visse o mundo com olhos que poucos tinham. Mas naquela tarde, seu rosto jovial transformou-se em uma máscara de decisão. Suas mãos. É impossível ela sair dessa. Quem deixaria o milionário tão vulnerável a ponto disso acontecer? Mas Ana não se intimidava. Ela sabia que ali não estava só em jogo uma fortuna incalculável, e sim um segredo obscuro do passado dele. Uma sombra que há anos ninguém ousava tocar. E foi naquela sala, entre olhares desconfiados e respirações pesadas, que o passado veio à tona. Revelações tão impactantes quanto uma bomba, algo enterrado na infância do milionário. Uma ferida escondida que agora ameaçava destruir sua imagem pública e o legado construído com suor. A tensão cortava o ar como uma lâmina afiada. O milhão parecia nada diante das dúvidas que surgiam, da reputação que podia desmoronar em minutos. Ana sentiu o nó apertar a garganta. O brilho nos olhos se tornou fogo. Sabia que havia muito mais nessa história do que apenas dinheiro. Era dignidade, era um futuro. Era o direito de decidir quem ela seria e quem ele poderia ser, longe de mentiras e traições. O relógio fazia seu tic-tac frenético, lembrando que não havia tempo para hesitar. Num silêncio quebrado apenas pelo som baixo dos saltos de Ana no piso de madeira, teve aquela sensação estranha e assustadora de que algo ainda maior estava por vir. Que a tempestade ainda nem mostrava seu pior lado. Que o jogo naquele instante estava beirando o imprevisível. E enquanto os olhos da cidade invisivelmente miravam suas costas do alto daquele prédio, um telefone em silêncio, esquecido na mesa, começou a vibrar. Um toque inesperado que prometia virar tudo de cabeça para baixo, de novo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone vibrava com uma insistência crescente, cortando o ar tenso da sala. O milionário olhou para Ana, seus olhos refletindo uma mistura de dúvida e esperança. Deve ser uma ligação importante, pensou, enquanto o assistente hesitava entre atender ou não. O silêncio ensurdecedor foi quebrado, e em um ímpeto, decidiu pegar o telefone. Com a voz trêmula, Ana atendeu. Do outro lado, uma voz familiar e distante sussurrou palavras que drenavam a cor de seu rosto. Ana, você precisa ouvir isso. É sobre o seu pai. O queixo dela caiu. Meu pai? O que ele tem a ver com tudo isso? A urgência na voz do desconhecido a fez estremecer. O milionário, percebendo a mudança repentina na expressão de Ana, quase se levantou. O que poderia ser tão devastador? O brilho nos olhos de Ana se apagou. Ela piscou, como se tentasse processar a avalanche de informações que a invadia. O passado de seu pai, um homem que sempre apresentou um semblante de segurança, agora parecia um labirinto de segredos.
Ele sabe coisas sobre você, coisas que vão mudar tudo, continuou a voz. A verdade vai vir à tona, não há como escapar. O pânico tomou conta de Ana. Seu pai, um mero funcionário de uma pequena empresa, um homem que sempre a apoiou, agora carregava uma bagagem que podia destruir o universo do milionário, que até então parecia invulnerável. Eu não entendo, gritou ela, a voz estrangulada. O silêncio na sala ficou palpável, enquanto todos os olhares se voltavam para ela, intrigados e alarmados. O milionário, seus sentidos aguçados, instintivamente se aproximou, mas Ana gesticulou para que ele parasse. Seria apenas uma questão de minutos para que a tempestade se transformasse em furacão. A voz continuou, agora mais baixa e intensa. Seu pai não é quem você pensa que é. A conexão dele com o passado desse homem é muito mais profunda do que você imagina. A revelação pairou no ar como veneno, e Ana sentiu um nó se apertar em seu estômago. Isso não pode ser verdade, gritou, a raiva e o desespero misturados. Meu pai nunca me enganou. Mas aqueles não eram apenas rumores. O passado escuro do milionário e o legado esquecido de seu pai agora pareciam entrelaçados, ameaçando desmoronar mundos que pareciam sólidos. A sala ficou em um silêncio mortal. Murmúrios começaram a surgir, perguntas sem respostas se espalhando como fogo em palha seca. O que isso significa para nós? Até onde vão essa ligação e esses segredos? O milionário estava estático, a pressão aumentando em sua cabeça, tentando conectar as peças do quebra-cabeça, que até então parecia inquebrável. E quando parecia que o choque e a confusão levariam a conversa para um novo nível, um forte barulho explodiu. A porta da sala se abriu com um estrondo e um homem alto, vestido com um terno escuro e uma expressão sombria, entrou apressadamente. Sinto muito, mas você precisa saber de mais uma coisa. Todos se viraram e Ana sentiu seu coração disparar. O novo homem puxou um envelope do bolso interno do paletó e o lançou sobre a mesa de mogno. Isso pode mudar tudo e, ao mesmo tempo, talvez não. Vocês precisam decidir rapidinho o que fazer com isso. A tensão na sala se multiplicou. Uma reviravolta ainda mais forte se aproximava, e nenhum deles estava preparado para a verdadeira tempestade que se desenhava à frente. O futuro deles, de fato, estava em jogo. O homem de terno escuro, com uma expressão ao mesmo tempo ansiosa e decidida, chamou a atenção de todos na sala. Ana segurava o envelope como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir. A tensão estava no ar e todos sabiam que nada seria como antes. Ele deu um passo à frente, quebrando o silêncio. Isso aqui vai trazer à tona mais do que vocês imaginam, disse, gesticulando com os dedos para o envelope. O milionário, com os sentidos em alerta, olhou para Ana e depois para o estranho, seu coração pulsando rápido, quase selando um pacto de desconfiança. Do que se trata? Ele perguntou, a voz cortante e firme. O homem respirou fundo, os olhos fixos em Ana. A conexão entre os dois é mais antiga do que vocês pensam. Isso envolve o seu pai e um segredo que pode destruir tudo. Essas palavras, jogadas como fósforos em um barril de pólvora, incendiaram ainda mais a atmosfera. Ana bateu os olhos no envelope. O medo a levou a abrir, revelando fotografias envelhecidas. Cada clique da máquina parecia contar uma história. Seu pai em festas, rindo ao lado de desconhecidos, incluindo um homem de olhos conhecidos. Tinha ele, sussurrou Ana, o medo se instalando cada vez mais, junto a um desejo angustiante por respostas. Esse homem é seu pai e o milionário da nossa história, o estranho disse. Eles cresceram juntos, mas algo os separou. Seu pai guardou um segredo que pode arruinar a vida dele. Ana sentiu como se o chão se afastasse de seus pés. Aquela imagem que um dia foi uma referência de segurança se tornava em uma rede de mentiras. A sala começou a murmurar, vozes se misturando, expressões de choque. A pressão aumentou, como se o ar ali dentro ficasse mais pesado a cada palavra. O milionário,
Agora pálido, parecia procurar uma saída rapidinha, como se pudesse fugir daquela revelação. Não é possível, Ana gritou, a raiva se misturando com a incredulidade. Meu pai me disse que tudo estava bem, que não havia nada no passado que pudesse nos afetar. O braço dela tremia, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Como assim seu mundo estava prestes a desmoronar? E antes que alguém pudesse responder, o estranho interrompeu. Isso não é tudo. O segredo que seu pai guarda é que ele não é quem você pensa. Na verdade, você é a única testemunha capaz de mudar a percepção pública sobre o que aconteceu. Aquela palavra pairou no ar como uma meleca densa. Ela, o milionário, agora com uma centelha de determinação nos olhos, aproximou-se. Diga-me o que está acontecendo, por favor. Não posso perder tudo por causa de um erro do passado. Sua faceta de homem forte estava se esfarelando, revelando um desespero que ele não tinha mostrado antes. Era pura fragilidade. Ana olhou nos olhos dele e sentiu a conexão, mesmo que aquele fosse um momento de conflito. O que você fez com meu pai? O que ele sabe sobre você? Por que ele nunca me contou? A voz de Ana estava firme, mesmo que a dor transparecesse a cada palavra. O homem no terno já estava prestes a falar, mas a porta se abriu novamente, e outra figura surgiu, derrubando as últimas esperanças. Era a mãe de Ana, com o olhar de quem trazia um peso imenso. Ana, me desculpe por não ter te contado antes. O ar se cortou naquele instante. Agora a sala estava repleta de segredos e promessas quebradas. O que mais estava escondido agora? O que aquela mulher sabia que todos temiam revelar? O futuro de todos ali estava em risco, e a tempestade que se aproximava, carregada de revelações, só fazia aumentar a dúvida sobre quem eram verdadeiramente. A verdade verdadeira estava prestes a explodir na cara deles, e nenhum deles estava preparado para o que viria a seguir. Ana estava paralisada. O olhar da mãe, que antes parecia um refúgio, agora queimava como chama. O silêncio apertou na sala, como se todos estivessem segurando a respiração. Mãe, o que você sabe? Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. A mulher respirou fundo e, em vez de responder, olhou diretamente nos olhos de Ana, como se quisesse transmitir todo o peso dos segredos. Ana, eu dizia ter te contado. Seu pai, ele não é só um funcionário comum. Ele tinha um passado, e isso envolve não só a sua vida, mas a vida do milionário também. O ambiente se encheu de murmúrios nervosos. As palavras da mãe soavam como um gongo, reverberando a revelação. O milionário estava em choque, sua expressão se contorcendo em confusão. Vocês dois têm uma conexão que vai além das aparências. O que está acontecendo? Ele questionou, sua voz tremendo. Ana sentiu um nó na garganta. A sala estava se transformando em uma armadilha, e cada palavra parecia encurralar todos ali presentes. De repente, o homem de terno escuro interrompeu novamente. Eu não estou aqui apenas para você ouvir. Se você quer saber a verdade, precisa entender que tudo está conectado de uma maneira muito mais complexa. A tensão aumentava, e Ana não conseguia entender como tudo poderia ficar ainda mais complicado. Eu não posso ficar aqui ouvindo isso. Meus pais sempre foram honestos comigo, ela gritou, a raiva borbulhando dentro dela. Mas o homem apenas a olhou com pesar, como se soubesse que ela estava prestes a enfrentar uma tempestade. Então, a porta se abriu mais uma vez. Um homem mais velho entrou, com um gesto imponente, e o ar ficou ainda mais pesado. Ele tinha uma aura de autoridade que fazia todos se calarem imediatamente. Desculpem interromper, mas as coisas não estão como pensam, disse com um tom firme. Ele puxou um documento de sua pasta. Ana, sou o advogado do seu pai. A verdade que você e todos estão prestes a ouvir mudará tudo. O milionário arregalou os olhos. Como assim? O que você sabe? Ele estava no limite. A frustração e a confusão estampadas em seu rosto. A situação estava fora de controle, e a cada segundo, todos sentiam que algo muito maior estava prestes a acontecer.
O advogado olhou para o milionário e depois para Ana. O que a sua mãe não te disse, Ana, é que há anos seu pai e o milionário estiveram envolvidos em um esquema que pode ter destruído muitas vidas. Eles eram amigos antes de se tornarem rivais. Esquecer que esse homem é mais do que apenas um bilionário. Ana sentiu seu mundo desabar. O que você está dizendo? Meu pai seria capaz de algo assim? A dúvida surgiu como fumaça densa, preenchendo suas veias de incerteza. O que você está prestes a descobrir pode não ser a verdade absoluta que você quer ouvir, mas é a única verdade que importa agora, disse o advogado, passando documentos para Ana. Quando ela começou a ler, uma foto em particular chamou sua atenção. Era uma imagem de uma criança, um menino que ela reconheceu imediatamente. Não, não pode ser! Uma onda de desespero a atingiu. O menino na foto era seu pai, ao lado de uma figura familiar que ela nunca imaginou estar relacionada a tudo isso. Era o milionário, mais jovem, mas com um olhar que congelou seu sangue. Vocês se conheceram desde crianças? De repente a sala escureceu. As luzes piscaram perigosamente, criando uma atmosfera de caos. O advogado gritou: "Todos fiquem calmos. Esse foi um apagão, mas precisamos sair daqui agora." E naquele momento, uma explosão ressoou do lado de fora, a intensidade quase ensurdecedora. Os quatro se entreolharam, o medo nos olhos, a realidade se desmanchando como um sonho mau. A conexão que antes parecia pura agora pulsava com um novo terror. O que estavam prestes a descobrir, além de segredos e mentiras, poderia ser algo aterrorizante. E assim que a fumaça se dissipou e as sirenes começaram a tocar, a única certeza era de que nada seria como antes. Tudo estava prestes a se transformar irreversivelmente. Quando o homem mais velho interrompeu, o clima de pânico na sala se intensificou. A explosão externa tinha deixado todos em estado de alerta, mas agora, a revelação prestes a ocorrer prometia um impacto ainda maior. Ana olhou para sua mãe, depois para o advogado, de olhos arregalados, aguardando uma explicação que não parecia vir. "O que você está dizendo? Meu pai, amigos do milionário, como isso é possível?" A forma como sua voz tremia demonstrava a profundidade do choque a consumindo. "Sim, Ana, eles eram inseparáveis quando pequenos", começou o advogado de forma cautelosa, mas algo deu terrivelmente errado. "E o que você precisa entender é que seu pai fez uma escolha que afetou o que temos hoje." "Escolha? Que escolha?" Ana sentia raiva borbulhando dentro dela, enquanto lembranças de seu pai, sempre tão posicionado moralmente, começavam a desmoronar. Era como se cada pingo de confiança fosse diluído em um mar de incertezas. O milionário ficou em silêncio, os músculos tensos. O passado ainda o assombrava, e Ana podia sentir a nuvem escura pairando sobre eles. O que mais poderia estar escondido? O advogado começou a examinar os documentos novamente, parecendo lutando com as próprias palavras. Seu pai... Ele hesitou. Sacrificou a amizade deles por causa de um escândalo. Um escândalo que, se revelado, poderia afetar não apenas ele, mas a família que ele construiu, você e sua mãe. Mas o que é esse escândalo? As palavras foram um grito de desespero que ecoou pela sala. Os murmúrios aumentaram e uma opressão se instalou, enquanto Ana tentava abrir espaço entre as menções de amizade e traição. Todos estavam prontos para ouvir, mas a resposta não vinha. Foi quando o homem de terno escuro, que havia ficado em silêncio até então, se aproximou, seu olhar intenso fixado em Ana. Foi por causa de um crime, Ana. Seu pai esteve envolvido em algo que não era apenas um erro. Era uma responsabilidade que ele não queria carregar. Ele sabia que teria consequências, mas também sabia que era um risco. A sala inteira ficou em estado de choque. O ladrar da sirene do lado de fora se tornou um pano de fundo sonoro que ajudava a acentuar o drama da situação. "Um crime? O que ele fez?" perguntou Ana, a voz presa, o coração acelerado. O medo estava em seu olhar, e lágrimas começaram a se formar. Eu não posso contar muito a respeito.
mas posso te dizer que havia dinheiro envolvido, dinheiro sujo, e a verdadeira traição parte disso. Tamborilou na mesa. O milionário estava paralisado, como se um peso imenso estivesse sobre seus ombros. A cada palavra, Ana sentia que o novo ladrilho do seu mundo se quebrava em pedaços. A verdade escaldante que entrava na conversa estava prestes a tomar uma deturpação em uma nova direção. Então, como um golpe de misericórdia, o advogado mostrou a Ana uma foto do passado dos duas figuras centrais. Um evento que combinava risos e alegria, mas agora tinha um retângulo de sombra que o cercava. E enquanto Ana estudava a imagem, seu coração parou. Esse evento. Isso não era apenas uma festa. Era uma celebração dos planos secretos de um crime que se tornaria um pesadelo. A sala parecia girar. O sentimento de desorientação. Mas o que isso significa para mim? Meu pai, ele se envolveu nisso tudo? Ai, meu Deus! O soluço escapou de seus lábios e a dor se acentuou. Como não me contou? E antes que pudesse digerir tudo, ela viu no canto da sala o olhar do milionário se desvanecer em um súbito perdão. Ele se aproximou, a voz suave. Ana, você não tem ideia de tudo o que isso significa. Há uma conexão maior, mais profunda. Não é só sobre você e eu. É sobre todos nós. Precisamos resolver isso. O barulho de um novo estrondo cortou o ar. E então, em meio à confusão, a porta da sala se abriu mais uma vez. O coração de Ana disparou. Uma figura familiar se destacou na entrada com olhos que queimavam como brasas. Era seu pai, pálido, com um olhar perdido. Ana, não acredite nele. Naquele instante, o mundo que ela conhecia pareceu desmoronar. O que mais ele havia escondido? As peças do quebra-cabeça estavam se revelando, mas ao mesmo tempo pareciam se ocultar em um labirinto sombrio. E com o coração pesado, Ana percebeu que aquilo era apenas o começo. A verdade era uma tempestade à beira da explosão. O que mais estava por vir? Ana ficou paralisada, olhando para seu pai. O coração batia forte, uma batida frenética, como um tambor na tempestade que se formava. O que você está fazendo aqui? A raiva e a confusão dançavam em sua voz. O silêncio na sala era ensurdecedor, a tensão pairando no ar como um pano pesado. Estava claro que algo muito mais profundo estava em jogo. Ana, eu não pude te contar. Era muito perigoso. O pai dela parecia mais velho, o rosto cansado, como se os anos o tivessem consumido. Havia razões pelas quais me afastei daquele homem. Ele gesticulou em direção ao milionário, que agora tinha os olhos fixos. Uma expressão misturada de confusão e medo. Razões? O que você fez, pai? O que significa tudo isso? O tom de Ana estava mais intenso, cada palavra cortando o ar. E era como se o mundo ao redor dela começasse a desmoronar. Você não entende. Eu fiz escolhas para proteger você e sua mãe. Os olhos dele estavam marejados, mas a resposta não era suficiente. Aquele homem, ele sabe mais do que você imagina. Então a sala inteira vibrou com um barulho ensurdecedor. Outro estrondo, e o chão tremia levemente sob os pés deles. Um rastro de masmorra atravessou a mente de todos. O advogado se virou bruscamente, com a expressão alarmada. Precisamos sair daqui agora. A urgência, mas sua voz era inegável. Mas era tarde demais. A porta, de repente, abriu-se e uma figura mascarada entrou, em meio à fumaça e ao caos que se formara além das paredes do escritório. A cena era digna de um filme de ação. Ana congelou, o medo subindo pela espinha. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios, uma mistura de medo e determinação. Eu sou o motivo pelo qual todos vocês estão aqui, disse a figura. As palavras ressoando na sala, como se fossem um eco do destino. Ninguém sabia o que esperar, mas cada segundo parecia um golpe no estômago. O milionário olhou para a mulher mascarada, o rosto sério. O que você quer? A voz dele agora tremia, uma mistura de autoridade e ansiedade. Você sabe,
E agora a verdade vem à tona. Mas estou de volta agora, porque é hora de explicar. E você, Ana, você é a chave. O coração de Ana quase parou. A revelação estava além de tudo que havia imaginado. Como assim sou a chave? A irmã do milionário, então, revelou uma fotografia desgastada. Era um grupo de pessoas sorrindo, todos juntos, em um evento que Ana não reconhecia. Seu pai, o milhão e eu, éramos amigos. Existia um pacto, um segredo que, se não fosse respeitado, traria o caos. O choque ressoou nas paredes, enquanto a sala parecia se encolher ao redor deles. Seus pais não eram os amigos que você pensa. O que realmente aconteceu, naquela época, moldou não só o destino deles, mas o seu também, continuou a mulher. Ana sentiu o chão sumir sob os pés. O que mais havia escondido? Mas como isso se conecta a mim? Ela gritou, a voz tremendo. Havia uma fúria pulsando, uma necessidade de respostas. Porque você precisa decidir, Ana. Quem você realmente quer ser? Se o passado for revelado, tudo estará em jogo, incluindo a vida do seu pai e suas memórias. As palavras da mulher estavam impregnadas de uma urgência quase palpável. E de repente, enquanto tudo se desenrolava, mais um estrondo. O vidro da janela estourou e o vento frio entrou como um aviso sombrio. O calor da iluminação artificial parecia extinguir-se e, na confusão, a verdade começava a surgir, mas com um preço. Ana olhou ao redor, atordoada. O que realmente significaria a escolha que tinha nas mãos? E qual seria o impacto nas vidas que amava? A sala estava cheia de segredos e promessas. Todos pareciam estar esperando sua resposta, mas uma coisa era clara. Nada ficaria no mesmo lugar depois daquela noite. O que vinha a seguir era inevitável e aterrador. Ana estava paralisada, olhando para seu pai. O coração batia forte, uma batida frenética, como um tambor na tempestade que se formava. O que você está fazendo aqui? A raiva e a confusão dançavam em sua voz. O silêncio na sala era ensurdecedor, a tensão pairando no ar como um pano pesado. Estava claro que algo muito mais profundo estava em jogo. Ana, eu não pude te contar. Era muito perigoso. O pai dela parecia mais velho, o rosto cansado, como se os anos o tivessem consumido. Havia razões pelas quais me afastei daquele homem. Ele gesticulou em direção ao milionário, que agora tinha os olhos fixos, uma expressão misturada de confusão e medo. Razões? O que você fez, pai? O que significa tudo isso? O tom de Ana estava mais intenso, cada palavra cortando o ar, e era como se o mundo ao redor dela começasse a desmoronar. Você não entende. Eu fiz escolhas para proteger você e sua mãe. Os olhos dele estavam marejados, mas a resposta não era suficiente. Aquele homem, ele sabe mais do que você imagina. Então, a sala inteira vibrou com um barulho ensurdecedor. Outro estrondo, e o chão tremia levemente sob os pés deles. Um rastro de masmorra atravessou a mente de todos. O advogado se virou bruscamente, com a expressão alarmada. Precisamos sair daqui, agora. A urgência na sua voz era inegável. Mas era tarde demais. A porta de repente abriu-se e uma figura mascarada entrou, em meio à fumaça e ao caos que se formara além das paredes do escritório. A cena era digna de um filme de ação. Ana congelou, o medo subindo pela espinha. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios, uma mistura de medo e determinação. Eu sou o motivo pelo qual todos vocês estão aqui, disse a figura, as palavras ressoando na sala como se fossem um eco do destino. Ninguém sabia o que esperar, mas cada segundo parecia um golpe no estômago. O milionário olhou para a mulher mascarada, o rosto sério. O que você quer? A voz dele agora tremia, uma mistura de autoridade e ansiedade. Você sabe, e agora a verdade vem à tona. A mulher tirou lentamente a máscara, revelando um rosto familiar. Ana estremeceu. Era a irmã mais velha do milionário. Uma mulher que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. O que você está fazendo aqui? Onde você esteve? O desespero na voz dele era palpável.
Cada palavra que ela pronunciasse teria o peso de um tijolo jogado em um lago tranquilo. Eu estive em um lugar onde a memória não pode tocar, mas estou de volta agora porque é hora de explicar. E você, Ana? Você é a chave. O coração de Ana quase parou. A revelação estava além de tudo o que havia imaginado. Como assim sou a chave? A irmã do milionário então revelou uma fotografia desgastada. Era um grupo de pessoas sorrindo, todos juntos em um evento que Ana não reconhecia. Seu pai, o milionário e eu éramos amigos. Existia um pacto, um segredo que, se não fosse respeitado, traria o caos. O choque ressoou nas paredes, enquanto a sala parecia se encolher ao redor deles. Seus pais não eram os amigos que você pensa. O que realmente aconteceu naquela época moldou não só o destino deles, mas o seu também, continuou a mulher. Ana sentiu o chão sumir sob os pés. O que mais havia escondido? Mas como isso se conecta a mim? Ela gritou, a voz tremendo. Havia uma fúria pulsando, uma necessidade de respostas. Por que você precisa decidir, Ana? Quem você realmente quer ser? Se o passado for revelado, tudo estará em jogo, incluindo a vida do seu pai e suas memórias. As palavras da mulher estavam impregnadas de uma urgência quase palpável. E foi nesse momento, enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo, que a luz na sala começou a piscar ainda mais intensamente. O pavor tomou conta quando, em um clarão, uma imagem de outro tempo surgiu nas paredes, como um holograma. Era uma cena de um evento triste, repleto de gritos e desespero. A voz de uma mulher ecoou. Você não pode fugir do que fez, Carlos. A figura em questão era uma mulher que Ana não reconhecia. Todos se viraram para ver a projeção, e a sala ficou em um silêncio mortal. O rosto do milionário se transformou de curiosidade para horror. Não, isso não pode estar acontecendo, ele murmurou. A imagem continuou e a tensão crescia. Ana estava atônita. Quem é essa mulher? O desespero emergiu em suas palavras. Isso não deveria estar acontecendo. Minha mãe, que até então estava em silêncio, finalmente falou. Ana, essa mulher, ela era sua verdadeira mãe. A sala caiu em um silêncio profundo. Os olhos de Ana se alargaram em choque. Palavras não eram suficientes para descrever o que ela sentia. Seu mundo estava desmoronando em segundos. Cada pilar dos seus conceitos de família sendo atacados por essa revelação. Isso é uma mentira! Ana explodiu, mas sua voz estava cheia de incertezas. O choque teve um peso que não podia ser ignorado. Tudo o que ela pensou que sabia simplesmente não fazia mais sentido. Não é uma mentira, disse a irmã do milionário, com a dor escrita no rosto. É hora de a verdade vir à tona. O que mais você não sabe, Ana? O que mais está escondido nas sombras? Enquanto todos encaravam a projeção, Ana se perguntava se alguma vez soubera quem realmente era. A tempestade estava apenas começando, e o eco daquela imagem revelava que nada jamais seria igual. O passado a tinha cercado, e as respostas que buscava estavam se desdobrando como um papel em chamas. Cada segundo estava repleto de questionamentos e mais incertezas. E em meio ao caos crescente, algo dentro de Ana começou a mudar. A verdade poderia ser uma arma, mas também uma chance de se libertar. E no fundo, uma pergunta cruel persistia. Até onde ela estaria disposta a ir para descobrir quem realmente era? Ana estava paralisada. O que mais poderia doer, além da verdade que agora ecoava na sala? Seu pai, o milionário, as mentiras e a projeção daquela mulher? Era como se o mundo estivesse desmoronando em cima dela, enquanto ela segurava o papel desgastado. O ar estava pesado, e o silêncio aumentava como uma tempestade prestes a desabar. A fúria ardia dentro dela. Por que você não me contou isso antes? O tom dela soava mais como um grito que implorava por respostas do que uma simples pergunta. As palavras da irmã do milionário ainda flutuavam no ar, e o pai dela, pálido, parecia uma sombra. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo tremendo fez o chão vibrar. Os vidros da janela tremulavam com o impacto, e então a porta do escritório se abriu violentamente, quase arrancada de suas dobradiças.
Uma figura de terno e gravata, pálido e ofegante, entrou na sala como se tivesse corrido uma maratona. O que está acontecendo? Ele olhou rapidamente ao redor. Precisamos sair. É uma questão de vida ou morte. A urgência em sua voz quebrava o silêncio tenso. Todos estavam paralisados em misto de confusão e horror. Mas antes que alguém pudesse pensar em se mover, a mulher que havia tirado a máscara começou a rir. Uma risada estridente, que se espalhou como fogo em talha seca. Você realmente achou que isso acabaria assim? Que a verdade seria revelada sem consequências? Ela subiu nas mesas, com um olhar desafiador, como uma artista subindo ao palco. A tensão estava tão alta que podia ser cortada com uma faca. O milionário, agora sem controle, gritou: "O que você quer? O que você fez?" A voz dele tremia, misturando raiva e desespero. O pai de Ana tentou se aproximar, mas a figura feminina arreganhou um sorriso, como se estivesse brincando com um gato antes de atacar. "Ah, querido irmão, você realmente não sabe? A verdade é muito mais sombria do que você imagina." Ela puxou um objeto de dentro do casaco e, com um movimento rápido das mãos, fez todos se encolherem de medo. Era uma arma. O desespero tomou conta da equipe, e Ana sentiu o mundo girar sob seus pés. "Você está louca!" gritou o advogado, dando um passo à frente. Mas a mulher apenas riu, apontando a arma para o teto e disparando um tiro para o ar. O barulho ecoou na sala, fazendo todos se encolherem. O estilhaçar de vidro pôde ser escutado. "Calem a boca. Estão todos no mesmo barco, mas quem realmente aperta o botão sou eu." A voz dela ressoou como um trovão, e todos sabiam, naquele instante, que o jogo de poder havia mudado. "Ana, você é a única que pode resolver isso. Lembre-se dessa conexão que você tem com eles. Você tem a chave, mas precisa decidir de que lado está." "Que lado? O lado da verdade ou da mentira?" Ana perguntou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O medo a estava consumindo. E então, enquanto todos se preparavam para o que viria a seguir, a mulher começou a revelar segredos da infância de Ana, coisas que supostamente deveriam permanecer escondidas. "Você se lembra daquela marca que tinha no braço? O mesmo sinal que o seu pai e o milionário têm é mais do que uma coincidência." A sala ficou gelada. O estrondo de mais tiros ecoou lá fora e Ana sentiu o coração disparar. O que isso significava? Que tipo de jogo sádico era esse? As revelações estavam começando a se entrelaçar em uma teia de mistério maior do que imaginava. "Agora você precisa decidir, Ana. O que você faz com tudo isso?" A mulher sorriu e Ana percebeu que as pessoas ao redor dela não eram quem diziam ser. A verdade dela estava se transformando em algo irreconhecível. Todos a observavam pesando suas expressões. O futuro, a verdade, as alianças, tudo estava em jogo. Mas de alguma forma, Ana percebeu que ela estava no centro de tudo. Então, levantando-se com determinação, ela decidiu que não seria mais uma peça no jogo. "Esta não é a história que estou disposta a viver." E com isso o tenso momento se transformou em uma escolha que não poderia ser desfeita. O que cada um deles faria a seguir mudaria tudo. Enquanto a sala se preparava para a próxima onda de impactos, Ana respirou fundo, pronta para desafiar o destino. Ana estava paralisada. O que mais poderia doer além da verdade que agora ecoava na sala? O cabelo dela estava bagunçado e o semblante pálido. A pressão estava insuportável. "Esta não é a história que estou disposta a viver." Suas palavras cortaram o silêncio, como um fio afiado. E foi nesse momento que a figura mascarada sorriu de forma insidiosa, sua expressão repleta de um prazer sombrio. "Oh, Ana, você acha que pode decidir algo aqui?" Ela virou-se para os outros como se estivesse esperando a aprovação de um público. "Vocês realmente acreditam que essa é a verdade?" Um outro estrondo ecoou do lado de fora. O vidro da janela estourou, e o ar ficou carregado de fragmentos, enquanto um calor tremendo invadia a sala. Todos se encolheram,
e os olhos de Ana se arregalaram mais. A adrenalina a mantinha viva, mas a incerteza a consumia. A mulher mascarada começou a avançar em direção a Ana. Você ainda não entendeu. O que aconteceu no passado não é o que você pensa. Não está tudo revelado. O segredo está escondido em lugares que nem vocês imaginam. O tom dela vibrava com uma intensidade perturbadora e o medo dentro de Ana crescia. Que segredo? Ana gritou, a voz embargada. Você precisa parar com essa palhaçada. A presença da mulher era sufocante. Mas antes que ela pudesse responder, um novo som ecoou na sala. Um barulho metálico. Todos se viraram, e Ana viu um grupo de homens armados entrando. Todos com expressões sérias e determinadas. O que estava acontecendo? A sala se transformou em um cenário de caos instantâneo. Saia da frente! Gritou um dos homens, e todos começaram a correr. O advogado agarrou Ana pelo braço, puxando-a em direção à porta. Fá, agora! O que estava acontecendo? A cada segundo, o mundo dela desmoronava. O milionário olhou fixamente para a mulher mascarada, seu rosto pálido. Você o que fez? A voz dele tremia, e Ana percebeu que ele não era o único em choque. A mulher riu. Um riso frio que ecoou pelas paredes. Todos vocês vão entender, e rapidamente. O que está em jogo é muito maior do que suas vidas banais. Ela gesticulou para os homens armados, que cercaram o grupo com uma eficiência inquietante. Ana sentia o estômago revirar. Você não pode fazer isso! Um homem avançou em sua direção, e ela se agarrou ao advogado. Precisamos sair! Em meio ao alvoroço, a mulher estava prestes a falar novamente, mas um homem mais velho entrou na sala. Ele era uma figura que Ana reconhecia, mas que suas memórias a tentavam esquecer. Era o avô do milionário, um homem que todos julgavam ter desaparecido, após escândalos antigos. Não, isso não pode estar acontecendo. Ana ouviu seu pai chamar. Você aqui? O avô olhou para todos com um semblante sério. Nós precisamos acabar com isso de uma vez. O passado já levou pessoas demais. Pode nos explicar o que está vendo? Gritou o advogado, a voz cheia de urgência. O avô se dirigiu ao grupo, apontando para a mulher mascarada. Você não é a única que tem segredos, não é, Sofia? Veremos quem realmente não escapa desta. Ana ficou paralisada. O nome... Sofia. O que aquilo significava? A conexão estava se fechando, como se fios invisíveis estivessem entrelaçados. Você a conhece? Mas a mulher apenas sorriu, uma expressão traiçoeira iluminando seu rosto. Ah, Ana, você ainda não sabe de tudo. A verdade é que você faz parte de um plano maior, e para que isso aconteça, você precisa escolher. Ouvindo isso, o relógio na parede fez um tic-tac, um som que ressoou como um alerta. O ar estava pesado, e Ana, naquele instante, percebeu que a decisão estava em suas mãos. O que era de fato real? As contas, as lealdades, as mentiras, e a palavra de seu pai e de seu avô. Era como se um frio a envolvesse, fazendo seu corpo tremer. A fumaça tomou conta da sala, e uma visão obscurecida de figuras, se movendo em círculos, se formou. E quando tudo parecia perdido, Ana olhou para o futuro, e a escolha que parecia óbvia começou a se dividir em múltiplas direções. Enquanto a tensão aumentava, outra revelação prestes a surgir poderia despedaçar tudo o que conhecia. O que mais ainda estava oculto? E que decisão ela tomaria antes que o tempo acabasse? Ana sentiu o coração disparar enquanto os homens armados cercavam a sala. A adrenalina pulsando em suas veias. As revelações, as mentiras, tudo começava a desmoronar. A mulher mascarada, Sofia, parecia mais poderosa do que nunca. E Ana percebeu que estava colocando em risco não só a própria vida, mas a de todos ao seu redor. Vocês não vão escapar, gritou Sofia, erguendo a arma. Essa é a hora da verdade. E a verdade vai doer. O olhar dela estava fixo na figura do milionário, que estava paralisado, a expressão misturando confusão e pena. O avô também parecia hesitante, como se estivesse prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. E então, num ato de coragem, Ana se posicionou à frente do grupo. Basta! A verdade precisa ser revelada,
e não com armas. Se há algo que precisamos saber, é agora ou nunca. A confiança na sua voz ecoou pela sala, surpreendendo a todos. Estamos fartos de segredos. Sofia hesitou, o olhar perturbado. Você é ousada, garota, mas não sabe com quem está lidando. E nesse instante, uma onda de raiva e determinação tomou conta de Ana. Sim, eu sei. Sei que todos aqui têm segredos, mas juntos podemos enfrentar isso. O que você realmente quer, Sofia? A mulher aparentemente se surpreendeu com a coragem de Ana. O ambiente cheio de tensão começou a mudar e a arma em sua mão parecia menos ameaçadora. O milionário finalmente se movimentou, dando um passo à frente. Calma, Sofia. Não precisamos chegar a extremos. Podemos negociar. Sua voz estava firme. A fragilidade que antes era evidente começava a se dissipar. Negociar? Com você? O desdém na voz de Sofia era palpável. Vocês todos são parte do problema. O passado não pode ser mudado, mas pode ser revelado. Ana respirou fundo, lembrando-se da ligação entre seu pai e o milionário. Pode ser que o passado seja a chave para o nosso futuro. O que você precisa é confrontar isso, não fugir. O combustível da esperança acendeu em seu peito. Ela se lembrou das mensagens de amor de seu pai, do relacionamento deles. Uma força os unia de um modo que ninguém poderia entender. A tensão na sala começou a se dissipar. Os homens armados, embora ainda tensos, pareciam hesitar. O avô do milionário, agora com uma expressão grave, se dirigiu a todos. Sofia, se você sabe de algo que pode trazer luz a essa situação, agora é a hora. Nós precisamos de você. Juntos, podemos lutar contra o que nos une e não contra o que nos divide. Os rostos em volta estavam colados nos dois. Ana sentiu que a resposta estava tão perto. A mulher mascarada olhou para cada um deles, uma batalha interna visível. O tempo parou enquanto todos aguardavam, com a respiração suspensa, a escolha dela. Eu só queria que o peso do segredo não caísse sobre você. Fugiu entre os lábios de Sofia. A tensão explodiu como um balão sendo estourado. Pode haver uma chance, murmurou Ana. Se tivermos coragem de enfrentar a verdade, algo pode mudar. Sofia finalmente abaixou a arma, um gesto de rendição. Talvez você esteja certa. A atmosfera passou de hostilidade para uma possibilidade de reconciliação. Todos estavam prontos para uma nova abordagem, mesmo que o caminho à frente estivesse repleto de incertezas. E naquele momento, um novo entendimento surgiu. A conversa não se tratava apenas do passado, era sobre aceitar o que eram, juntos. O milhão, seu pai, cada um deles tinha que olhar a verdade nos olhos. O grupo se uniu, a esperança dançando entre eles. Mas dentro de Ana, uma pergunta ainda reverberava. O que mais virá à tona? O futuro deles estava ligado de maneiras que ninguém poderia imaginar. Com isso, a tensão se eclipsou, mas a história ainda não terminara. O mundo de Ana, agora entrelaçado com o do milionário e das revelações de Sofia, estava prestes a se desdobrar em algo novo, algo que poderia alterar o destino de todos. Agora, se você chegou até aqui, isso significa que a sua jornada com essa história está apenas começando. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão fazer seu coração acelerar. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e compartilhar com seus amigos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esta história com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A comunidade conta com você e cada interação fê.